Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Depois de se casar com um estranho para salvar sua avó, ela não esperava que ele fosse rico. Amina morava em uma pequena cidade costeira onde o ritmo de vida era lento, quase suspenso pelas ondas. O ar salgado do mar, sempre fresco, trazia serenidade à cidade, mas essa tranquilidade escondia os desafios que seus moradores enfrentavam diariamente. A cidade parecia congelada no tempo, um lugar onde todos se conheciam, onde a solidariedade era essencial, mas também um lugar onde as oportunidades para experiências transformadoras eram raras. Os dias de Amina eram pontuados por longas caminhadas pela praia, um silêncio quase reconfortante que ela apreciava. Ela cresceu nesta modesta cidade, numa casa de madeira à beira d'água, um lugar simples, mas rico em lembranças. Sua vida, mesmo marcada pela tragédia, sempre foi repleta de amor, graças a Mama Ayo, sua avó, que a criou com ternura e sabedoria. Amina nunca conheceu seus pais, eles partiram uma noite levados por um acidente de carro que mudou sua vida para sempre. Na época, ela tinha apenas 5 anos. Foi Mama Ayo quem a consolou, embalando-a em seus braços e sussurrando que o destino não a havia esquecido. Os anos passaram, mas as imagens de seus pais permaneceram ancoradas em sua mente como sombras luminosas e dolorosas. Sua avó era a única que podia acalmar aquela dor. Mama Ayo não era apenas uma mãe para Amina, mas também uma figura de sabedoria. Ela a ensinou a cultivar a paciência, a compreender os outros e a nunca julgar precipitadamente. As pequenas coisas da vida tinham valor. O perfume das flores que cresciam no jardim, as noites passadas ao redor da fogueira, as histórias do passado distante que ela contava com tanta profundidade. Ao longo dos anos, Amina aprenderá a observar, a ouvir e a compreender o não dito. Mama Ayo costumava lhe dizer: o mar nunca reclama da sua ondulação, ele a abraça e a atravessa. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Amina, dando a ela uma força que ela nunca suspeitou. No entanto, com o passar dos anos, Mama Ayo envelheceu. Suas costas, antes retas e altivas, curvaram-se sob o peso dos anos. Suas mãos, sempre cheias de ternura, tornaram-se mais frágeis. O coração de Amina afundava cada vez que via sua avó se cansar mais rapidamente. Mas o que mais a impressionava era a humildade e a dignidade de Mama Ayo. Ela recusava qualquer forma de piedade. Mesmo quando se sentia exausta, não ousava pedir ajuda, acreditando que seria um fardo para a neta. E então o desastre financeiro aconteceu. A doença de Mama Ayo piorou e as contas médicas aumentavam a um ritmo assustador. O pequeno salário de Mama Ayo, a magra pensão de aposentadoria que ela havia economizado, não era mais suficiente para cobrir as despesas. Amina, apesar do seu trabalho árduo em uma pequena loja de roupas, não conseguia se sustentar. Cartas de credores começaram a se acumular e, um dia, Amina se viu diante de uma ordem de execução hipotecária. A casa, seu lar, corria o risco de ser confiscada. Era o lugar onde ela havia crescido, o único lugar que ela conhecera. Desesperada, Amina não teve escolha a não ser recorrer a bancos e instituições, mas uma porta após a outra se fechou. Ela havia solicitado empréstimos, mas o banco recusou qualquer ajuda, considerando-a muito arriscada. Todas as noites ela chorava silenciosamente, com os pensamentos girando, imaginando como poderia salvar o que lhe era precioso, sua avó e aquela casa. A vida que sempre parecerá pacífica, de repente se tornou um mar revolto, onde cada onda ameaçava engolir tudo. Então, uma noite, enquanto caminhava sozinha na praia, com o vento batendo em seu rosto, uma ligação inesperada interrompeu seus pensamentos. Era um número desconhecido, e embora não fosse comum naquela cidade isolada, ela atendeu. Do outro lado da linha, uma voz grave mas calma se apresentou. Um certo Alexandre de La Roche. Um nome que não significava nada para ela. Ele explicou que ouvirá falar de suas dificuldades financeiras e ofereceu uma solução estranha, mas que parecia a última esperança deles, um casamento de conveniência. Alexandre alegou que isso cancelaria todas as dívidas da família e prometeu resolver seus problemas financeiros imediatamente. Não havia contrato complexo nem letras miúdas. Apenas um casamento. As palavras do homem ecoavam em sua cabeça, quase irreais. Amina não sabia se havia uma armadilha por trás daquela oferta, mas só tinha certeza de uma coisa: estava perdendo o juízo. Após alguns momentos de silêncio, pediu mais detalhes. Alexander explicou que não tinha nenhum interesse sentimental na proposta. Era uma solução prática, nada mais. Em troca, ele quitaria todas as dívidas relacionadas à casa, e sua avó poderia viver seus últimos dias em paz, sem contrato, sem compromisso além de concordar com o casamento.
Com o coração disparado, Amina sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. Um casamento sem amor, sem paixão, ditado pela necessidade. Ela sabia que era um sacrifício, uma decisão radical, mas era a única saída. Lembrou-se das palavras de Mama Ayo: faça o que for preciso para proteger o que você preza, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido. Essas palavras solidificaram sua decisão. Após alguns dias de intensa reflexão e conversas com Mama Ayo, que, embora preocupada, a aconselhou a aceitar a oportunidade, Amina tomou sua decisão. Ela ligou de volta para Alexander e aceitou a oferta. No fundo, uma parte dela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, mas outra parte, mais forte, sabia que aquele casamento poderia ser a única maneira de salvar o que lhe era mais precioso. Talvez um dia encontrasse o amor. Mas por enquanto tinha uma promessa a cumprir para Mama Ayo. E isso bastava para seguir em frente. No dia da cerimônia, tudo transcorreu em um silêncio sinistro. Os convidados, embora presentes, também pareciam congelados em um estado de estranha expectativa. As paredes do grande salão ecoavam com o eco de passos suaves e murmúrios silenciosos, mas não havia explosões de alegria nem risos nervosos. Amina, em seu vestido branco, sentia-se como espectadora de um evento que não lhe pertencia, uma cerimônia que ela não havia escolhido, mas da qual era obrigada a participar. Tudo ao seu redor era grandioso, quase irreal. As flores brancas decorando as mesas, os lustres cintilantes, o chão brilhando sob os raios de luz. Mas para Amina, essa beleza apenas acentuava a estranheza da situação. Ela não sabia quase nada sobre Alexander, exceto que ele vinha de uma família de herdeiros ricos, um império da construção que moldara a paisagem da cidade. Ele era um homem discreto e taciturno, que parecia viver em uma realidade paralela. Longe da euforia dos casamentos tradicionais, essa cerimônia parecia uma simples formalidade, uma transação silenciosa. Alexandre não demonstrara nenhuma emoção especial durante a cerimônia. Ele estava ali, ao lado dela, mas seu olhar, desprovido de qualquer calor, deixou Amina confusa. Quando trocaram os votos, suas palavras foram breves, quase mecânicas. Não era um compromisso, mas um dever. E, no entanto, esse simples ato de casamento deveria transformar suas vidas. No momento em que se casaram oficialmente, Amina sentiu um peso cair sobre seus ombros. O peso do compromisso que acabará de assumir a oprimia, mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de alívio. As dívidas estavam apagadas. Mama Ayo estaria segura. Ela poderia respirar um pouco, mas a que custo? A mansão imensa e majestosa erguia-se diante dela como uma fortaleza. Ela se sentia insignificante naquele lugar, como uma garotinha perdida em um mundo que não lhe pertencia. O contraste com sua vida anterior era impressionante. Onde antes havia apenas simplicidade, aconchego e pequenas alegrias compartilhadas com a avó, agora havia corredores intermináveis, salas de estar vastas e silenciosas, cômodos onde cada objeto parecia pertencer a outra época, outro mundo. Tudo ali exalava luxo, mas Amina não sentia que pertencia àquele lugar. Ela se sentia perdida naquele universo estranho, como se não fosse boa o suficiente. Os primeiros dias após a cerimônia foram preenchidos por um vazio avassalador. Alexander, apesar de estar fisicamente presente na mesma casa, estava incrivelmente distante. Não havia conversas leves, nem gestos carinhosos. Sempre que Amina tentava iniciar uma conversa, ele respondia com frases curtas, quase sem emoção. Ele estava lá, mas não estava. Amina se viu sozinha em uma mansão que não havia escolhido, um lugar onde cada barulho, cada silêncio, parecia lembrá-la de sua solidão. Ela passava os dias vagando pelos cômodos, observando as pinturas nas paredes, os móveis de madeira entalhada, mas nada conseguia acalmar o tormento crescente dentro dela. Pensava constantemente em Mama Ayo na velha casa da aldeia, no cheiro da madeira e do mar. Lá, ela se sentia segura, cercada pelo amor da avó. Mas ali, naquela mansão, ela não conseguia se sentir em casa. O isolamento estava se tornando insuportável. Com o passar dos dias, Amina começou a se questionar. Teria cometido um erro monumental ao concordar com aquele casamento? A casa era esplêndida, mas ela havia perdido o gosto por ela. Tornará-se uma estranha em uma vida que não escolhera. No entanto, no fundo, um sentimento persistente de culpa a mantinha ali, naquela prisão dourada. Ela nunca desejara aquela vida. Nunca desejara um casamento sem amor. Mas se ela fosse embora agora, o que seria de Mama Ayo? O que seria de sua casa? O fardo do sacrifício pesava um pouco mais sobre ela a cada dia. Mas um dia, algo mudou. Enquanto caminhava pelo jardim da mansão, um lugar que ela achava fascinante por sua beleza calma e selvagem, ela avistou Alexandre sentado sozinho em um banco.
olhando para algo em suas mãos. Ao se aproximar lentamente, notou que ele segurava uma antiga foto de família. Seu olhar, normalmente frio e distante, estava repleto de uma melancolia profunda, quase dolorosa. Ele parecia perdido em pensamentos, como se o peso do passado finalmente o estivesse alcançando. Intrigada, Amina se aproximou timidamente. Quem são essas pessoas? Ela perguntou suavemente, quebrando o silêncio entre eles. Alexander olhou para ela, surpreso, como se não tivesse notado sua presença. Hesitou por um instante, seu olhar se deslocando antes de se fixar nela. Um véu de tristeza cruzou seus olhos, e ele sussurrou, com a voz quase inaudível. Eles são meus pais. Eles morreram num acidente há 5 anos. Eu não tive a chance de lamentar a perda deles. Essas palavras, simples, mas profundas, ecoaram no silêncio. Amina sentiu uma estranha empatia por ele, uma compaixão que nunca sentira antes. Ela sempre vira Alexander como um homem frio, quase insensível, mas ali, diante dela, ele não passava de uma sombra de um homem marcado pelo sofrimento. Parecia um homem que tinha tudo, uma família, riqueza, uma herança, mas que também havia perdido tudo o que realmente importava. Seu olhar era uma mistura de dor e resignação, como se carregasse um fardo que não podia compartilhar com ninguém. Amina de repente sentiu-se mais próxima dele, como se por baixo daquela casca fria houvesse um homem quebrado, um homem tentando desesperadamente se agarrar a algo, a alguém. Ela entendeu que não se tratava apenas da solidão de um homem rico, mas da perda de uma parte de sua alma, mergulhada na dor. Alexander, com sua riqueza e sua máscara de indiferença, não era tão diferente dela. Ele também sofrerá, à sua maneira. As palavras na velha fotografia ressoaram nela muito depois de ter se mudado. Havia mais nele do que ela imaginara. Por trás do homem distante havia uma vulnerabilidade que Amina não conseguirá enxergar. Ela começou a entender que talvez ela também pudesse ajudá-lo a se curar. E talvez, com o tempo, ela finalmente encontrasse um lugar para si naquela casa grande, ao lado daquele homem misterioso. Com o tempo, Amina começou a descobrir outro lado de Alexander, um lado que ele escondia por trás de sua máscara de indiferença e aparente frieza. Não foi por meio de suas palavras, mas por meio de suas ações silenciosas, que sua verdadeira natureza gradualmente emergiu. Ao contrário do que ela imaginava, Alexander não era simplesmente um homem preocupado com seus negócios ou sua fortuna. Era também um homem que, apesar de carregar um fardo pesado, se esforçava para tornar o mundo um lugar melhor à sua maneira. Amina observou como ele se envolveu em trabalhos de caridade, muitas vezes sem contar a ninguém. Ele liderou projetos humanitários, prestando ajuda a comunidades carentes, apoiando escolas, orfanatos e até hospitais em áreas remotas, mas sempre nas sombras. Sem publicidade e sem reconhecimento. Alexandre nunca buscou câmeras ou holofotes. Para ele, tratava-se simplesmente de fazer o que acreditava ser certo, sem esperar nada em troca. Era como se sua riqueza não fosse apenas financeira, mas também profundamente enraizada em suas escolhas e ações de vida. Ele tinha tudo, mas escolheu não se contentar com sua posição. Escolheu doar, compartilhar, mesmo sem que o mundo soubesse. Mas Amina, apesar de tudo, às vezes sentia distância entre eles. Ela via a generosidade de Alexander, seu desejo de fazer o bem aos que o cercavam, mas ainda se perguntava por que ele havia escolhido se casar com ela. Uma mulher de posses modestas, cujo passado e sonhos eram tão diferentes dos seus. Eles agora estavam casados, mas parecia-lhe que às vezes os silêncios superavam as trocas sinceras. Ela morava com ele naquela mansão, mas uma parte dela ainda se sentia estranha àquele mundo. Certa noite, enquanto jantavam juntos na ampla sala de jantar, sob a luz fraca dos lustres, Amina não suportou mais a incerteza que pesava em seu coração. O silêncio entre eles, embora aparentemente confortável, parecia cada vez mais pesado. Foi uma noite como tantas outras, em que se encontraram frente a frente, sem realmente se verem. Mas, desta vez, ela decidiu romper o isolamento que os separava. Ela pousou delicadamente os talheres e, após um momento de hesitação, olhou para ele. Sua voz era calma, mas havia um toque de vulnerabilidade em sua pergunta, como se precisasse daquela resposta para finalmente entender o significado de tudo aquilo. Por que você se casou comigo? Perguntou ela, com um olhar penetrante no de Alexander. Tenho certeza de que você não precisava de um anel de conveniência. Eu ainda não entendo por que você escolheu esse casamento, porque eu... Alexandre, surpreso com a pergunta direta, baixou os olhos. Seus dedos roçaram a taça de vinho sem segurá-la, como se buscassem as palavras certas. Parecia profundamente pensativo, perdido em seus próprios pensamentos. Amina esperou pacientemente, sentindo a importância daquele momento.
Talvez aquela conversa finalmente levantasse o véu do mistério que pairava entre eles. Talvez, com aquela resposta, ela entendesse um pouco melhor aquele homem que ainda lhe era em grande parte desconhecido. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Alexandre ergueu os olhos. Não havia frieza em seu olhar, apenas uma sinceridade abalada por anos de solidão e dor silenciosa. A verdade é que eu precisava de alguém para acabar com a minha solidão. Ele fez uma pausa com os olhos marejados. Minha família, meu negócio, tudo estava me consumindo. Eu sentia como se tudo que eu havia construído estivesse me afastando do que eu realmente precisava. Ele fez uma pausa e acrescentou com uma voz mais suave, quase hesitante. Eu achava que o amor era apenas um mito, que era apenas uma ilusão para pessoas que não tinham nada melhor para fazer do que sonhar. Amina ouviu em silêncio, a surpresa crescendo em seus olhos. Ela nunca imaginara que um homem como ele, aquele que parecia tão no controle de sua vida e de seu império, pudesse se sentir tão solitário. Ele tinha tudo o que se poderia desejar, riqueza, poder e influência. E, no entanto, sentia-se vazio, como se essas posses não fossem nada comparadas ao isolamento que carregava dentro de si. Mas com você, Amina, continuou ele, suavizando a voz, comecei a acreditar que talvez eu estivesse errado. Talvez o amor não fosse um mito, afinal. Talvez ele realmente existisse, de maneiras que eu nunca havia considerado. Com você eu me sinto humano novamente. Essas palavras, ditas com uma sinceridade que Amina jamais vira nele antes, soaram como uma revelação. Ela acreditara, desde o início, que aquele casamento era apenas um ato de necessidade, uma solução temporária para as dificuldades da avó. Ela o imaginara como uma transação, um pacto sem esperança de ternura, sem espaço para o amor. Mas naquele preciso momento, tudo isso pareceu vacilar. Alexandre, o homem distante e frio que ela pensava conhecer, acabará de abrir uma porta para um mundo que ela jamais poderia ter imaginado. Talvez, afinal, esse casamento arranjado não fosse tão insignificante quanto ela acreditava. Talvez um começo sem amor pudesse florescer em algo muito mais profundo. A ideia de que uma conexão genuína pudesse emergir de uma situação desesperadora, de que duas almas pudessem se aproximar lentamente, apesar da falta de alicerces sólidos, era um pensamento reconfortante. Nas semanas seguintes, o que começara como um relacionamento casual gradualmente se transformou em um encontro genuíno. Amina e Alexandre começaram a se entender mais intimamente, como se seus silêncios e gestos tivessem um significado muito mais profundo do que qualquer coisa que pudessem dizer. Amina, em particular, começou a descobrir aspectos de Alexandre que jamais imaginaria. Ela entendia que sua riqueza não residia apenas em seus bens materiais, suas contas bancárias ou seus bens. Não, o que tornava Alexandre verdadeiramente rico era sua capacidade de dar sem esperar nada em troca. Ela o via todos os dias ajudando estranhos, fazendo doações anônimas e organizando eventos de arrecadação de fundos para causas que lhe eram caras. Sua generosidade era tão discreta quanto suas ações, nunca exibidas publicamente. Ele era um homem cuja riqueza não era definida pelo que possuía, mas por como usava seus recursos para melhorar a vida dos outros. Amina percebeu, com profunda admiração, que o amor também poderia ser um ato de generosidade, uma escolha constante de colocar os outros antes de si mesmo, de agir com gentileza, mesmo sem reconhecimento. Os primeiros alicerces do afeto deles estavam se formando lentamente, como uma planta frágil criando raízes no solo que eles mesmos cultivaram. Amina percebeu que estava começando a amar aquele homem de uma forma que jamais imaginara ser possível. Não era o amor romântico que se vê em contos de fadas, mas algo mais sólido, mais real. Um amor construído com gestos simples, atenção mútua e respeito crescente. Era um amor que não nascia da paixão ardente, mas da confiança paciente e das pequenas atenções cotidianas. Mas o relacionamento deles não era imune a desafios. Um dia, uma oferta inesperada chegou, colocando seu novo equilíbrio à prova. Alexandre recebeu uma proposta de uma empresa internacional, uma oportunidade que parecia ideal para ele. Um cargo-chave no exterior, em uma construtora de renome mundial. Era uma oferta que ele sempre recusará no passado, preferindo se concentrar em seus projetos pessoais e no trabalho humanitário. Mas desta vez a oferta parecia irresistível. Era uma oportunidade que ele não podia ignorar. Um sonho ao qual ele se apegara por anos. Mas esta oportunidade, embora promissora, ameaçava separá-los. A posição exigia que ele ficasse ausente por meses até anos. Um grande desafio para o casamento em desenvolvimento, que ainda era apenas uma promessa frágil. Amina se viu em uma encruzilhada. Deveria seguir Alexandre nessa nova aventura, arriscando-se a deixar a cidade que amava,
O único lugar que lhe dera uma aparência de estabilidade após a perda dos pais? Deveria acompanhá-lo, ajudá-lo a realizar esse sonho, sabendo que isso poderia significar se afastar de Mama Ayo, a única família que lhe restava? Ou deveria escolher ficar naquela cidade, perto da avó, manter a conexão com o passado que a moldou e enfrentar os desafios que o futuro reservava sozinha? Amina sabia que sua decisão poderia mudar o curso de sua vida, mas também sabia que não poderia tomá-la sozinha. O relacionamento deles ainda não havia chegado ao ponto em que ela pudesse simplesmente deixá-lo ir sem um pingo de remorso. Na véspera de sua partida, Amina se viu cercada por grande incerteza, sentada no jardim da mansão, sozinha com seus pensamentos. O vento soprava suavemente, como se sussurrasse respostas às suas perguntas. Alexander se juntou a ela, com o rosto marcado por um cansaço que nunca demonstrara antes. Sentou-se ao lado dela, em silêncio por um instante, antes de gentilmente segurar sua mão. Esse gesto simples, porém imbuído de profunda emoção, pareceu dissipar algumas das dúvidas que a invadiam. Não importa aonde a vida nos leve, eu prometo que você não está sozinha, Amina. Sua voz era calma, mas havia uma força silenciosa em suas palavras. Não importa a distância, não importa os obstáculos, eu sempre estarei lá. Sempre estaremos juntos, mesmo que estejamos fisicamente separados. Amina, com o coração disparado, olhou-o nos olhos, em busca de uma verdade que ainda não conseguirá definir. Pela primeira vez, não se sentia perdida naquele relacionamento. Sentia aquela promessa, aquela convicção nele, como um fio invisível que os conectava, não importava a distância. Soube então que o amor que sentia por ele não era mais uma simples escolha ditada pelas circunstâncias. Não, tornará-se um ato de fé. Um compromisso, uma profunda confiança nele e no futuro que compartilhavam. Não era apenas um amor construído sobre os frágeis alicerces do encontro, mas um amor nutrido pela convicção de que poderiam superar qualquer distância, qualquer separação. Ela apertou a mão dele delicadamente, e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Então vamos fazer acontecer. Não importa onde estejamos, estaremos juntos. E nessa promessa compartilhada, eles encontraram forças para acreditar que o amor não era apenas um destino, mas um caminho que percorreriam juntos. Não importando os desafios e incertezas que estivessem por vir.